Isso aconteceu há mais ou menos um ano, mas toda vez que penso nisso, fico me perguntando como eu ainda estou aqui para contar essa história. Era uma noite como outra qualquer, ou pelo menos parecia. Eu estava no apartamento de um amigo, no que eu chamaria de um dos bairros mais barra pesada da cidade. Ele sempre dizia que era tranquilo, mas sinceramente, o buraco de bala na porta do prédio dizia outra coisa. Naquele dia, depois de uma semana pesada na faculdade, tudo que eu queria era relaxar. E eu relaxei, até demais. Algumas cervejas, uns shots, e bom, alguém apareceu com uns comprimidos. Idiotice minha ter aceitado. Sei disso agora, mas na hora eu só queria me desligar um pouco do mundo. Era quase 4 da manhã quando bateu aquela ideia absurda. Vou para casa. Olha, normalmente eu passava a noite por lá mesmo, mas sabe-se lá por quê, naquela noite, eu achei que seria uma boa ideia voltar para o meu próprio apartamento. Decisão péssima. O prédio do meu amigo tinha 2 entradas, uma pela frente, que dava para a rua, e outra pelos fundos, onde ficava o estacionamento. A porta dos fundos era um desastre, mal iluminada e sempre dava aquela sensação de que alguém estava te observando. Mas adivinha? Eu só tinha a chave dessa porta. Saí pela frente mesmo, já que era por lá que o Uber ia passar. E enquanto esperava, fiquei parada debaixo de um poste de luz. Era o único lugar com iluminação decente, mas parecia que eu estava me colocando num palco, tipo, "Ei, olha pra mim!" Eu estava com a cabeça girando, me segurando no poste para não cair. O silêncio da rua era quase ensurdecedor. Só dava para ouvir o som da música do 3º andar, vindo do apartamento do meu amigo. Era a trilha sonora de uma noite que já tinha dado errado. Quando o sedã preto parou na minha frente, fiquei aliviada. É meu Uber, pensei. Eu chequei a placa? Não. Eu devia ter checado, mas naquela hora minha cabeça não estava funcionando direito. O vidro desceu devagar e o motorista me olhou de um jeito que me deu calafrios. Era um olhar que te faz sentir pequena, frágil. "Sou seu Uber", ele disse, com uma voz áspera, quase como se estivesse irritado. Algo estava errado. Muito errado. Parei onde estava, meu coração acelerando. Perguntei, "Qual é o meu nome?" Foi como jogar gasolina no fogo. Ele ficou irritado, começou a gritar, dizendo que não tinha tempo para isso. Ali, naquele momento, eu sabia. Esse cara não era meu motorista. Eu estava congelada. Minha cabeça gritava, "Corre!" Mas meu corpo não respondia. E se ele tivesse uma arma? E se ele corresse atrás de mim? O tempo parecia parar. Tudo em mim dizia que aquele cara era perigoso, mas eu estava travada, como se meus pés tivessem grudado no chão. Ele continuava gritando, dizendo para eu entrar no carro logo. A cada palavra dele, minha mente embaralhava mais. Eu olhei em volta, procurando alguma saída, mas era como se o mundo inteiro tivesse parado. As ruas estavam vazias, ninguém nas janelas, ninguém nos portões. Só eu e ele, naquele silêncio cortado pelos gritos dele. O poste de luz, que parecia uma proteção, agora me deixava exposta. Qualquer coisa que eu fizesse, ele veria. E correr? Esquece. Ele estava no carro e eu mal conseguia ficar de pé. Lembrei das chaves na minha mão. Poderia tentar voltar para o prédio, mas a porta da frente já tinha fechado atrás de mim. As chaves eram só para as portas dos fundos, que estavam no outro lado do prédio. Ir para lá significava passar por ele. Eu sentia o suor escorrer pelas minhas costas enquanto tentava pensar. Ele abriu a porta do carro. Meu coração quase saiu pela boca. Foi aí que eu ouvi outro som. Um carro vindo devagar. Outro sedã preto estacionou bem atrás do carro dele. Por um momento, meu cérebro se confundiu ainda mais. Outro? Mas aí eu vi a placa. Era o meu Uber. Eu não pensei 2 vezes. Corri como nunca corri antes. Foram só uns 6 ou 7 passos até o carro, mas parecia que eu estava correndo uma maratona. Minhas pernas tremiam e eu sentia os gritos do homem atrás de mim, mas não parei. "Qual é o meu nome?"
Eu gritei antes mesmo de abrir a porta do Uber. O motorista parecia em choque, mas respondeu rápido, dizendo meu nome. Foi o suficiente. Eu me joguei dentro do carro e bati a porta. Vai, me tira daqui! Gritei desesperada. O motorista hesitou por um segundo, olhando pelo retrovisor, o outro cara saindo do carro. Mas quando ele me ouviu dizendo que o homem estava tentando me sequestrar, pisou no acelerador. Meu coração estava disparado e eu mal conseguia falar. Enquanto o carro ganhava velocidade, olhei para trás e vi o outro homem parado na rua, só me observando. O olhar dele me arrepiou até a alma. No carro, o motorista tentou me acalmar. Você tá bem? Quer que eu ligue para a polícia? Eu disse que não, na hora. Não sei por quê. Talvez porque ainda estava em choque. Hoje eu me arrependo amargamente. Ele me levou até a porta do meu prédio e esperou até eu entrar. Foi só quando tranquei a porta do meu apartamento que percebi o quanto tremia. Eu sentei no sofá do meu apartamento, ainda tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Minha mente girava com os e se da situação. E se aquele carro não tivesse aparecido? E se eu tivesse entrado no carro errado? A cada pensamento, eu sentia um frio na espinha e um peso no peito que parecia esmagar minha respiração. A cena se repetia na minha cabeça. O homem no sedã preto, o olhar dele me despindo, a raiva nos gritos quando percebi que ele não era meu Uber. E aquele momento final, quando ele ficou parado na rua, me observando. Era como se ele soubesse que tinha perdido, mas ao mesmo tempo estava mandando um recado. Hoje você escapou, mas nem sempre vai ter tanta sorte. Eu sabia que tinha sido pura sorte. Nada além disso. Podia ter sido o fim da minha vida naquela noite. Sabe, eu sempre achei que essas coisas só aconteciam com outras pessoas. Mas ali, sozinha no meu apartamento, eu entendi que o perigo não escolhe. Ele só aparece. E você precisa estar preparada. Peguei meu celular e comecei a pesquisar coisas que nunca tinha dado importância antes. Como identificar um carro de aplicativo, o que fazer em situações de perigo, até como carregar spray de pimenta. Tudo aquilo parecia óbvio, mas só quando você quase perde tudo é que percebe o quanto negligencia sua própria segurança. A maior lição? Nunca mais me colocar numa posição tão vulnerável. E nunca mais ignorar meus instintos. Os dias seguintes foram difíceis. Cada vez que eu ouvia um carro frear na rua, meu coração acelerava. Comecei a evitar sair à noite e, quando precisava, era sempre em grupo. Até andar no mesmo bairro do meu amigo virou um problema. Quando contei para ele o que aconteceu, ele ficou chocado. Me perguntou por que não tinha chamado a polícia. E honestamente eu não soube responder. Talvez fosse o medo de reviver tudo aquilo ou a sensação de que, de alguma forma, foi culpa minha. Mas não foi. Ninguém merece passar por algo assim. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não pode ficar em silêncio. A gente precisa falar, contar nossa história, porque nunca se sabe quem pode estar precisando ouvir. Eu compartilhei o que aconteceu com algumas amigas e foi assustador ouvir o quanto situações parecidas já tinham acontecido com elas. Situações que poderiam ter terminado de forma muito pior. Foi quando decidi que isso não ia me parar, mas também não ia me definir. Hoje eu sempre verifico 2 vezes, 3 vezes, se preciso. Não importa o quanto isso incomode as outras pessoas. Verifico a placa, pergunto o nome do motorista e, se algo não parecer certo, eu não arrisco. E se você está ouvindo isso agora, por favor, não ignore aquele sinal na sua cabeça que diz que algo não está certo. Às vezes, é o único aviso que você vai ter. Naquela noite, eu fui salva por um completo estranho. Um homem que não precisava se preocupar comigo, mas se importou o suficiente para agir rápido. Ele nunca vai saber o quanto eu sou grata, mas eu espero que ele saiba que fez a diferença. Essa história não é só sobre sorte, é sobre como a gente precisa se proteger,
mesmo quando acha que nada vai acontecer, porque o perigo não avisa quando chega. E às vezes, tudo que você tem é a chance de correr. Era uma manhã como qualquer outra, mas com aquele clima estranho que a gente não consegue explicar direito. Eu estava no último ano do ensino médio e já meio esgotada de tudo. Geralmente, meu namorado me levava para a escola, mas naquele dia ele estava ocupado. Mal sabia eu que ele estava me traindo, mas isso é outro capítulo dessa história. Como ele não podia me levar, saí a pé e fui até o ponto de ônibus no parque perto de casa. Era um lugar tranquilo, mas, para ser honesta, nunca confiei muito no silêncio daquele lugar. Sempre achei que silêncio demais era sinal de problema. Chegando lá, percebi que eu estava sozinha. Normalmente, tinha mais meninas esperando, mas naquele dia não tinha ninguém. Coloquei um fone no ouvido, mas deixei o outro de fora. Não sei porquê, mas sempre tive esse hábito de ficar atenta ao que acontece ao meu redor. Acho que é aquele instinto que avisa quando algo não está certo. Enquanto esperava, vi um carro preto vindo devagar. Na hora, senti um arrepio. Aquele tipo de arrepio que te deixa alerta, sabe? Não queria parecer paranoica, então tentei agir normalmente. Mas não tirei os olhos do carro. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. Depois de alguns minutos, o carro parou perto de onde eu estava. 2 homens desceram. Eles eram altos, fortes, com um jeito meio bruto. Meu coração começou a acelerar, mas tentei manter a calma. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o meu namorado, dizendo onde eu estava e descrevendo os caras. Claro, ele não respondeu. Então mandei a mesma mensagem para o meu primo, que estava em casa. Também não tive resposta. Os 2 começaram a caminhar na minha direção e eu levantei do banco, tentando parecer confiante, mas por dentro já estava surtando. Me afastei um pouco e fui em direção à rua, esperando que o ônibus chegasse logo. Os caras continuaram vindo, devagar, como se estivessem testando até onde podiam ir. Quando chegaram perto, um deles, que vou chamar de número 1, me cumprimentou com um sorriso estranho. O outro, número 2, só me olhava fixamente, como se estivesse analisando cada movimento meu. Número 1 começou a puxar conversa, perguntando minha idade e se eu morava por ali. Eu só acenei com a cabeça, tentando não dar muita abertura. Foi então que ele começou a falar coisas mais estranhas. Perguntou se eu usava drogas e disse que eles tinham algumas coisas legais no carro. Meu corpo gelou. Número 2, que estava calado até então, finalmente abriu a boca. Ele perguntou se eu sabia o que era o mercado negro. Quando ele disse isso, senti como se o chão tivesse sumido. Minha mente gritava: "Sai daqui agora!" Felizmente, eu vi o ônibus vindo ao longe. Por um milagre, ele virou a esquina e veio na minha direção. Quando o ônibus chegou, os caras recuaram, mas antes de ir, número 1 me entregou um cartão e disse que tinha uma oficina de carros e que podia me ajudar com o que eu precisasse. Eu não queria pegar, mas sabia que aquele número poderia ser uma prova, então aceitei. Assim que entrei no ônibus, toda a adrenalina que me manteve firme até ali desabou. Eu comecei a chorar, soluçando sem controle. Assim que me sentei no ônibus, tentei me recompor, mas era impossível. Eu sentia meu corpo inteiro tremendo, como se o perigo ainda estivesse ali. O motorista percebeu que eu estava mal e perguntou se estava tudo bem. Eu só balancei a cabeça, tentando não chamar atenção. O ônibus estava vazio naquela hora da manhã, então pelo menos eu tinha um pouco de privacidade. Depois de respirar fundo algumas vezes, contei ao motorista o que tinha acontecido. Ele ficou sério na hora e disse que achava ter visto o carro preto parado perto do ponto. "Achei que eram conhecidos seus", ele falou, meio sem jeito. Meu estômago revirou só de imaginar como tudo poderia ter terminado se o ônibus não tivesse chegado a tempo.
Ele pegou o rádio e avisou a central do transporte público, relatando o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, eu fiquei ali, olhando pela janela, como se eles ainda pudessem aparecer de repente. Quando chegamos à escola, ele fez questão de me levar direto para a diretoria. Eu estava tão assustada que mal conseguia falar. O diretor e o segurança me levaram para uma sala e pediram para eu contar tudo. Enquanto eu falava, chorava sem parar. Eles tentavam me acalmar, mas também pareciam céticos, como se minha história fosse boa demais para ser verdade. Foi aí que lembrei do cartão que o cara tinha me dado. Tirei do bolso e entreguei ao diretor. Ele olhou para o segurança e os dois ficaram sérios. "Vamos ligar para esse número agora", ele disse. O diretor pegou o telefone e colocou no viva voz. Ele fingiu ser meu pai, começando a conversa com um tom amigável. Assim que o homem do outro lado atendeu, eu reconheci a voz imediatamente. Era o número 1. Meu coração quase saiu pela boca. Eu me segurei na cadeira para não desmoronar de novo. O diretor perguntou sobre carros, tentando fazer parecer que estava interessado em comprar alguma coisa. O homem tentou se fazer de desentendido no começo, mas quando o diretor mencionou que a filha dele tinha recebido o cartão, o cara desligou na hora. O silêncio que se seguiu foi assustador. O segurança e o diretor trocaram um olhar, como se só naquele momento eles realmente acreditassem em mim. O segurança pegou o telefone e ligou para a polícia. "Isso é mais sério do que pensamos", ele disse. Minutos depois, 2 policiais chegaram à escola. Eles me pediram para repetir a história. Dessa vez, na frente de todo mundo. Fiquei nervosa, achando que estavam duvidando de mim, mas percebi que queriam confirmar cada detalhe. Um deles disse que parecia que aqueles caras estavam observando garotas no parque há algum tempo, esperando uma oportunidade como aquela. Quando ouvi isso, senti como se o chão tivesse sumido de novo. O cartão era uma armadilha, uma desculpa para fazer contato e atrair vítimas. O policial olhou para mim e disse: "Você teve muita sorte. Se o ônibus não tivesse chegado..." Ele não terminou a frase, mas eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Os dias seguintes foram um pesadelo. Minha família ficou em choque quando soube do que aconteceu. Minha tia e meus primos decidiram que eu não ficaria mais sozinha de jeito nenhum. Eles passaram a me levar e buscar na escola, revezando entre eles. Apesar disso, eu ainda me sentia insegura, como se aqueles caras pudessem aparecer a qualquer momento. Uma semana depois, algo aconteceu que fez minha história parecer ainda mais real e mais assustadora. O diretor me chamou na sala dele durante o intervalo. Assim que entrei, percebi que os mesmos policiais que haviam falado comigo estavam lá. Eles tinham expressões sérias e o diretor pediu para eu me sentar. Eles me contaram que outra garota de uma escola secundária próxima quase foi sequestrada. 2 homens tentaram arrastá-la para um carro preto, mas outros estudantes conseguiram impedir. Minha respiração travou na hora. Os policiais acreditavam que eram os mesmos caras que me abordaram no parque. Eles então colocaram algumas fotos sobre a mesa e me pediram para identificar os suspeitos. Olhar para aquelas imagens me fez reviver todo o medo daquele dia, mas eu sabia que precisava ajudar. Minhas mãos tremiam enquanto apontava para as fotos deles. "São esses 2, eu tenho certeza." Os policiais confirmaram que os homens já estavam sob investigação há meses e que provavelmente faziam parte de uma rede criminosa. Eles também explicaram que o cartão era uma armadilha para atrair vítimas e que os criminosos costumavam observar os locais antes de agir. Isso só me deixou mais arrepiada. Eles estavam de olho em mim e no parque há algum tempo. Depois de identificar os suspeitos, senti um misto de alívio e medo. Saber que eles estavam sendo investigados me dava um pouco de segurança, mas o fato de terem atacado outra menina me deixava horrorizada.
Não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se o ônibus não tivesse chegado a tempo ou se eu tivesse respondido às perguntas deles de forma diferente. Minha família reforçou os cuidados. Agora, todos estavam mais atentos e até meu ex-namorado, sim, eu terminei com ele depois de descobrir a traição, apareceu para me levar à escola algumas vezes, talvez por culpa. Apesar disso, eu ainda me sentia inquieta. Passava os dias olhando por cima do ombro, com medo de que algo pudesse acontecer de novo. Com o tempo, percebi que contar minha história para outras pessoas era uma forma de processar o que aconteceu e também de alertar quem estava ao meu redor. Contei para colegas de classe, vizinhos e até para professores. Sempre terminava dizendo: confie nos seus instintos. Se algo parecer errado é porque provavelmente está. O episódio me marcou profundamente, mas também me ensinou a ser mais cautelosa e a valorizar a segurança. A captura dos criminosos foi um alívio, mas as lembranças daquele dia ainda me assombram. Eu sei que tive sorte, muita sorte, e espero que minha história inspire outras pessoas a estarem sempre alertas. Agora, olhando para trás, sinto que aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Tudo mudou. Meu jeito de enxergar as coisas, meu instinto, até a minha confiança nas pessoas. Não que eu viva paranoica, mas aprendi a sempre ouvir aquela voz interior que me diz quando algo não está certo. Naquele dia, ela salvou minha vida. Os criminosos foram presos depois do ataque a outra garota, e isso trouxe um pouco de paz. Saber que estavam fora das ruas me deu mais segurança, mas o medo de situações parecidas nunca desapareceu por completo. Às vezes, ainda sonho com aquele carro preto, com as perguntas assustadoras que me fizeram e com o momento em que o ônibus apareceu, como se tivesse sido enviado por Deus para me salvar. Minha família nunca mais me deixou sozinha em situações vulneráveis, e eu também nunca mais me coloquei em risco. Passei a compartilhar minha experiência com outras pessoas, principalmente meninas mais novas, para que elas também aprendam a confiar nos próprios instintos e a ficarem atentas. O que mais me marcou foi perceber como situações aparentemente normais podem virar um pesadelo em segundos. Você pode estar num lugar que parece seguro, num dia comum, e de repente tudo muda. Por isso, hoje sou grata pela sorte que tive e pelo apoio da minha família e dos amigos que estiveram ao meu lado. Essa experiência me deixou mais forte, mas também me ensinou que o mundo pode ser cruel e perigoso. É assustador pensar no que poderia ter acontecido, mas prefiro focar no que aprendi e em como cresci com isso. E, acima de tudo, em como estou viva para contar essa história. Agora, cada vez que vejo um carro preto passando devagar por mim, sinto um calafrio, mas também lembro que sou mais forte do que pensava. No fim das contas, sobreviver é sobre isso. Estar sempre alerta e nunca subestimar o que a gente sente. Eu me chamo Rodrigo, e o que vou contar aqui não é invenção. É um pedaço da vida da minha mãe, Carolina, lá nos anos 90, quando a gente morava na Tijuca, numa vila que até então era tranquila. Era um lugar simples, com vizinhos que se conheciam pelo nome, crianças brincando na rua e gente sentada nas portas das casas no fim da tarde. Minha mãe e meu pai, Paulo, tinham uma relação boa com quase todo mundo por lá. Meu irmão Douglas era pequeno na época, mas mesmo assim a memória daquela época ficou marcada nele também. Entre os vizinhos tinha um cara chamado Breno. No começo, parecia um sujeito normal, gente boa. Cumprimentava todo mundo, fazia piada, até brincava com as crianças. Mas dentro da casa dele o cenário era outro. A gente começou a ouvir os gritos. A mulher dele, Luísa, vivia sofrendo nas mãos dele. As brigas, os xingamentos, as pancadas, era coisa que dava para ouvir da nossa casa, que ficava bem em frente à deles.
Luísa era mãe de 3 crianças, 2 meninas e 1 menino. E dependia do Breno para tudo, porque ele trabalhava como faxineiro num prédio e trazia a única renda da casa. Mas, por trás daquele papel de chefe de família, ele era um monstro. E a vila toda sabia disso. Uma das cenas mais marcantes que minha mãe presenciou foi quando Luísa, grávida de 6 meses, levou um golpe de espeto no abdômen durante uma crise de fúria do Breno. Ela gritou tanto que parecia que o som ia atravessar as paredes da vila inteira. Mesmo com a barriga enorme, não era raro ela tentar escapar pela janela, pulando uma mureta, com medo de apanhar mais. Teve uma vez que ela caiu feio, mas preferiu se machucar sozinha a ficar dentro de casa com ele. A vida dela era um pesadelo. Sempre doente, internada várias vezes no hospital por conta do estresse, Luísa vivia à beira do colapso. Os vizinhos comentavam, mas ninguém tinha coragem de fazer muita coisa. Breno era ameaçador demais. Até que, numa noite, a situação ficou tão fora de controle que uma vizinha ouviu os gritos de Luísa e correu para ajudar. Ela conseguiu segurar Breno enquanto Luísa fugia para a casa da minha mãe. Foi a primeira vez que Luísa decidiu que não dava mais. Ela se separou dele e o alívio de todos foi quase palpável. Só que a história estava longe de terminar. Depois que Luísa se separou, parecia que tudo ia melhorar. Breno foi morar no prédio onde trabalhava e ela ficou sozinha em casa com os 3 filhos. Por um tempo, a vila até respirou aliviada. Não tinha mais gritos, não tinha mais brigas. Mas mesmo longe, a sombra de Breno ainda pairava sobre todos. Minha mãe sempre foi muito observadora e ela notava o esforço de Luísa para tocar a vida. Com o tempo, ela começou a sair mais, conversar com vizinhos e até conheceu um homem chamado Tiago, que passou a frequentar a casa dela. Tiago parecia gente boa, tratava bem as crianças e Luísa finalmente parecia estar recuperando um pouco de paz. O problema é que ninguém sabia, nem ela, que Tiago era primo do Breno. E numa vila onde fofoca corre mais rápido que vento, não demorou para a conexão entre eles chegar aos ouvidos do Breno. Para piorar, uma vizinha mal intencionada inventou que Tiago estava maltratando as crianças. Essa mentira caiu como gasolina numa fogueira. Breno, que já era um cara problemático, ficou obcecado. Começou a mandar recados ameaçando Luísa e Tiago. Ligava para vizinhos, deixava bilhetes e quando vinha na vila, fazia questão de deixar claro que sabia tudo sobre a vida deles. Ele dizia que ia matar Tiago e que Luísa ia pagar caro por tê-lo humilhado. As ameaças só pioravam. Breno tinha uma obsessão doentia. Ele dizia que ia trazer a cabeça do Tiago em um prato, como se fosse uma piada macabra. Era difícil não se sentir tenso com ele por perto. Minha mãe contou sobre uma noite que ela, meu pai, Douglas e o próprio Breno estavam em um bar. Breno já estava completamente bêbado e começou a falar sem parar sobre suas ideias de vingança. Ele era muito específico, descrevia o que faria com Tiago como se fosse um plano que já estava todo desenhado. Depois do bar, minha mãe voltou para casa, mas Breno foi direto para o prédio onde trabalhava. Lá, ele continuou bebendo e atormentando o porteiro. "Eu vou matar esse cara. Vou fazer ele pagar", ele repetia. O porteiro contou isso para minha mãe depois. Assustado com a maneira como Breno andava de um lado para o outro, falando sozinho, como se estivesse num transe. O clima na vila ficou ainda mais pesado. Todo mundo sabia que Breno estava descontrolado e que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Só não sabiam quando. Foi numa tarde abafada, com o sol queimando forte, que tudo aconteceu. Breno apareceu na Vila Trôpego com uma faca peixeira na mão. Era impossível não notar o jeito ameaçador dele. Ele foi direto para a frente da casa da Luísa e começou a gritar: "Tiago, sai daí, seu covarde! Hoje eu acabo com você!" Minha mãe estava em casa e ouviu tudo.
Ela espiava pela janela, mas tremia de medo. Tiago, tentando evitar confusão, demorou para aparecer, mas acabou saindo. Ele tentou acalmar Breno, pedindo para que largasse a faca. Vamos conversar, cara. Não precisa disso, disse Tiago, tentando manter a calma. Mas Breno não queria conversa. Ele correu na direção de Tiago com a faca em punho, disposto a tudo. Tiago tentou desviar, mas o chão estava escorregadio, ainda molhado por causa de uma lavagem de roupa. Ele caiu de costas e Breno aproveitou para se jogar em cima dele. Minha mãe disse que o som da luta era assustador. Tiago gritava, tentava segurar o pulso de Breno, mas não conseguia evitar os cortes. Ele já estava coberto de sangue quando algo inesperado aconteceu. Yuri, um vizinho que todo mundo conhecia como Tranquilão, apareceu com uma arma na mão. Breno, para agora! Gritou Yuri. Breno ignorou, como se nem tivesse ouvido. Foi então que Yuri atirou. O primeiro tiro acertou a testa de Breno, que caiu de lado ensanguentado. Ainda assim, Yuri disparou mais vezes, como se quisesse garantir que ele não se levantaria. Minha mãe ficou paralisada dentro de casa. A vila inteira saiu para ver a cena. A filha mais velha de Breno chegou da escola bem na hora e viu o pai estendido no chão. A tentativa de uma vizinha de afastá-la foi em vão. Ela viu tudo, chorando sem parar. O corpo de Breno ficou ali, no meio da vila, até o início da noite. Os repórteres chegaram, tiraram fotos, conversaram com os vizinhos. Para minha mãe, aquele dia parecia um pesadelo interminável. Ela ficou trancada em casa, apavorada, enquanto meu pai fazia piadas para aliviar o clima. Uma semana depois, a vila parecia outra. O medo deu lugar a um silêncio estranho, pesado. Luísa, apesar do trauma, estava viva, e isso era o que importava. Ela fez questão de cuidar de Tiago, que sobreviveu aos ferimentos, mas a vila nunca mais foi a mesma. Minha mãe sempre fala que aquela foi a experiência mais aterrorizante que viveu. Não porque fosse um caso de fantasmas ou coisas do tipo, mas porque mostrou o quanto o ser humano pode ser perigoso. Hoje, quando eu penso no que aconteceu, não consigo evitar um arrepio. Não é fácil saber que minha mãe viveu tão perto de um homem como Breno. Mas no fundo, essa história me ensinou uma coisa. A verdadeira sobrevivência não é apenas física, é também emocional. Minha mãe carregou aquelas lembranças a vida toda, mas encontrou força para seguir em frente. E eu, ao contar isso agora, espero que ela saiba o quanto a admiro por isso. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos e morava num daqueles bairros em que todo mundo se conhecia. Sabe como é? Crianças brincando na rua até tarde, vizinhos emprestando açúcar, portas destrancadas. Parecia o paraíso. A gente confiava uns nos outros. Mas o que ninguém contava é que o perigo podia vir de quem você menos espera. Minha melhor amiga, Letícia, morava só a algumas casas da minha. Éramos inseparáveis, fazíamos tudo juntas. Mas naquela sexta-feira, Letícia ficou em casa sozinha porque estava doente. A mãe dela trabalhava meio período e ia chegar por volta das 2 da tarde. Até aí, tudo normal, né? O bairro era tranquilo, as portas ficavam destrancadas. A única coisa que me deixava desconfortável era o Tiago. O Tiago morava em frente à casa da Letícia, com os pais e um irmão mais velho. Ele tinha uns 22 anos, mas nunca saía de casa porque tinha uma deficiência mental. Era alto, magro e passava o dia na frente da casa, sorrindo e acenando para todo mundo. As pessoas achavam ele inofensivo. Eu também achava, até aquele dia. Letícia me contou que acordou por volta das 9 da manhã com batidas na porta da frente. Meio grogue pela febre, ela foi até lá e olhou pelo olho mágico. Era o Tiago. Ele estava sorrindo como sempre, mas havia algo de estranho nos olhos dele. Ele disse que sabia que ela estava sozinha e que ia cuidar da casa para ela.
Letícia agradeceu, mas fechou a porta rápido. Ela achou aquilo esquisito, mas voltou para a cama, só que o pesadelo começou mais tarde. Letícia acordou de novo com barulhos vindos da cozinha. Ela sabia que todas as portas estavam trancadas, menos a da garagem, que ficava levemente aberta por causa do gato. Ainda assim, ela não entendia como alguém poderia ter entrado. Ela começou a ouvir passos no andar de baixo, e foi aí que percebeu que não estava sozinha. O coração dela disparou. Sem pensar muito, ela correu para o banheiro do quarto dos pais e fechou a porta. Só que naquela hora, ela lembrou. A porta do banheiro não tinha tranca. Desesperada, saiu correndo e se escondeu dentro do closet. Ela me contou que ficou lá, segurando a respiração, enquanto ouvia os passos subindo as escadas. Letícia estava encolhida no fundo do closet, cercada pelas roupas pesadas dos pais. O coração dela parecia que ia explodir. Ela mal respirava, tentando não fazer nenhum som, enquanto os passos ficavam cada vez mais próximos. Então as portas do quarto dos pais se abriram. Tiago entrou. Ela conseguiu vê-lo por entre as ripas da porta do closet. Ele estava segurando uma faca da cozinha e o sorriso habitual tinha desaparecido. Em vez disso, o rosto dele parecia carregado de raiva. Tiago andava pelo quarto, olhando em volta, murmurando coisas desconexas, como se estivesse conversando consigo mesmo. Ela não conseguia entender tudo, mas algumas palavras ficavam claras. Eu sei que ela está aqui. Ela não pode se esconder. Letícia me contou que, nesse momento, ela estava quase perdendo o controle. O medo era tão forte que as lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela não se atrevia a emitir nenhum som. Ela disse que cada segundo parecia uma eternidade. Tiago foi até o banheiro e abriu a porta com força. Ela sabia que ele estava procurando por ela. Ele começou a fazer ruídos guturais, sons de frustração, enquanto olhava em cada canto. Quando voltou ao quarto, ele parou bem na frente do closet. Letícia achou que era o fim. Ele segurou a maçaneta por alguns segundos. Ela me disse que naquele momento começou a rezar baixinho, pedindo para tudo aquilo acabar. Por sorte, Tiago se distraiu. Um barulho de carro passando na rua fez com que ele soltasse a porta do closet e fosse até a janela. Letícia aproveitou o momento para se encolher ainda mais no fundo do closet, tentando se esconder completamente entre as roupas. Ele ficou um tempo parado na janela, mas depois começou a andar pelo quarto de novo. Parecia confuso, como se não soubesse o que fazer a seguir. Letícia não sabia quanto tempo havia passado, mas finalmente ouviu os passos dele descendo as escadas. Mesmo assim, ela não saiu. Continuou escondida, rezando para que ele fosse embora de vez. Depois de alguns minutos, ouviu a porta da frente bater. A casa ficou em silêncio. Letícia ficou imóvel no closet por um bom tempo, incapaz de se mover. Mesmo com o silêncio na casa, o medo de Tiago ainda estar lá a paralisava. Ela ouvia o som do próprio coração batendo forte e a respiração curta, tentando se convencer de que era seguro sair. Mas e se ele estivesse escondido em algum lugar, esperando por ela? Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ela ouviu a chave girando na porta da frente. Foi o som mais reconfortante que Letícia podia imaginar. A mãe dela tinha chegado. Letícia correu para fora do closet, desceu as escadas quase tropeçando e caiu nos braços da mãe, chorando sem parar. A mãe dela não entendia nada. Perguntava o que tinha acontecido, mas Letícia só conseguia dizer: ele estava aqui dentro. A mãe tentou acalmá-la e chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, revistaram a casa e encontraram a faca jogada perto da porta da frente, exatamente como Letícia descreveu. A mãe dela foi até a casa dos Silvas para confrontar os pais de Tiago. Eles ficaram chocados ao ouvir a história, mas negaram que ele pudesse fazer algo assim.
Diziam que ele era inofensivo, que nunca machucaria ninguém, mas as evidências estavam lá e os vizinhos começaram a se questionar sobre a segurança do bairro. Letícia passou o resto do dia abraçada à mãe, sem conseguir falar mais nada. A polícia fez um relatório, mas no final nada foi resolvido. Tiago não foi preso e a situação ficou como uma dessas histórias que todo mundo prefere esquecer. Anos depois, Letícia e eu fomos morar juntas na faculdade. Ela nunca mais falou sobre aquele dia, mas eu via os reflexos do trauma em tudo o que ela fazia. Ela trancava todas as portas e janelas obsessivamente. Não importava se estávamos no 7º andar de um prédio com segurança. Ela sempre checava as fechaduras 3 ou 4 vezes antes de dormir. Ela colocou uma tranca extra na porta do quarto. E se ouvisse qualquer barulho estranho, ficava alerta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Eu sabia que aquilo era por causa do Tiago. Ela nunca me contou tudo o que passou naquele closet, mas dava para ver que a experiência tinha marcado ela para sempre. Com o tempo, descobri que os pais de Tiago o mandaram morar com parentes em outra cidade. Ele desapareceu da nossa vida, mas o impacto do que ele fez continuou. O bairro nunca mais foi o mesmo. As pessoas começaram a trancar suas portas e olhar com desconfiança para os outros. Aquele sentimento de segurança tinha acabado. Eu penso nisso até hoje. Como uma pessoa que parecia tão inofensiva pode se tornar o centro de um pesadelo? E como a gente nunca sabe do que alguém é realmente capaz até ser tarde demais. Essa história não tem fantasmas nem monstros. Mas, para Letícia, foi o suficiente para mudar a vida dela para sempre. E se você me perguntar, acho que foi o suficiente para mudar a minha também. Porque depois disso, eu nunca mais consegui deixar a porta destrancada. Quando me mudei para meu primeiro apartamento em São Paulo, foi como começar uma nova vida. Eu tinha economizado por anos para aquele momento, um cantinho só meu, onde finalmente poderia experimentar a liberdade. O prédio era simples, mas bem cuidado, e meu apartamento no 3º andar tinha uma varanda pequena, mas suficiente para uma cadeira e uma mesinha, onde eu podia tomar meu café e observar a rua. A única peculiaridade era que minha varanda e a do apartamento ao lado não eram completamente separadas. Havia uma divisória baixa, com um espaço aberto de uns 60 centímetros, o suficiente para alguém atravessar de um lado para o outro se quisesse. No primeiro ano isso nunca foi problema. Minha vizinha era uma senhora muito reservada. A gente trocava um bom dia de vez em quando, mas ela nunca ultrapassava a linha. Era quase como se aquela divisão fosse um muro invisível. Tudo começou a mudar no meu 2º ano ali. A senhora se mudou e o apartamento ao lado ficou vazio por algumas semanas. Foi quando ele apareceu. Conheci o novo vizinho, Roberto, no estacionamento. Eu estava voltando do trabalho, cansada, quando vi um caminhão de mudanças ocupando metade da vaga ao lado da minha. Ele estava descarregando caixas junto com uma mulher que eu imaginei ser sua namorada. Assim que saí do carro, eles pararam de conversar e olharam para mim. "Oi, tudo bem?" eu disse, tentando ser educada. Roberto respondeu com um sorriso largo. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, magro, alto, com o cabelo raspado. Parecia normal, mas algo no jeito que ele me olhava me deixou desconfortável. No elevador, ele me seguiu, carregando algumas caixas. "Obrigado por segurar a porta", disse ele. Antes que o elevador fechasse, a mulher entrou, mas não olhou para mim nem falou nada. Roberto, por outro lado, começou a falar como se nos conhecêssemos há anos. Fez perguntas sobre o prédio, sobre o bairro e até sobre meu trabalho. Achei o entusiasmo estranho, mas atribuí ao fato de ele estar animado com o novo lugar. Só que, nas semanas seguintes, as interações com ele começaram a ficar diferentes.
Ele sempre me chamava pelo apelido Senhorita, o que parecia uma tentativa de ser educado, mas ao mesmo tempo era desconfortável. Uma noite, estava com meu namorado assistindo a um filme quando ouvimos barulhos vindos do apartamento ao lado. Primeiro parecia algo caindo no chão, depois gritos abafados. A princípio pensamos que era uma briga comum entre casais. Meu namorado, sempre curioso, foi até a varanda e gritou: "Tá tudo bem aí?" Alguns segundos depois, a porta de vidro do vizinho abriu e a mulher apareceu. Ela disse com a voz baixa: "Desculpem o barulho." Decidimos deixar para lá, mas algo naquilo não parecia certo. Naquela mesma noite, acordei por volta das 3 da manhã com gritos ainda mais altos. Meu coração disparou. Eu queria ligar para a polícia, mas o medo de parecer paranoica me impediu. Convenci a mim mesma de que devia ser só mais uma discussão. Na semana seguinte, estava lendo na varanda, tentando relaxar depois de um dia difícil. Estava tão concentrada no meu livro que quase pulei da cadeira quando senti alguém tocar no meu ombro. Roberto estava ali, na minha varanda. Ele tinha atravessado o espaço que separava nossas varandas. "Ei, desculpa te assustar. Posso falar com você um segundo?" Eu tentei manter a calma, mas tudo em mim gritava que aquilo estava errado. Ele começou a falar que era seu aniversário e perguntou, do nada, se eu sabia onde ele podia conseguir maconha. Respondi que não tinha ideia e tentei encerrar a conversa, mas ele não parecia interessado em ir embora. Foi então que ele confessou ter arranhado meu carro na noite anterior. Ele contou isso como se fosse uma piada, quase rindo, e sugeriu que eu passasse meu número para ele resolver pelo seguro. Algo dentro de mim disse que seria uma péssima ideia. Falei que ele podia deixar uma nota com as informações na minha porta e sair dali o mais rápido possível. Algumas noites depois, estava sozinha assistindo a um filme quando ouvi batidas violentas na porta. Meu gato, que estava dormindo no sofá, acordou e correu para debaixo da cama. Fui até o olho mágico e vi policiais do lado de fora. Meu coração disparou. Abri a porta e um deles disse: "Senhora, você não está encrencada. Precisamos falar sobre seu vizinho." Deixei que entrassem, ainda sem entender o que estava acontecendo. Foi então que eles explicaram. Roberto tinha agredido a namorada tão gravemente que ela estava na UTI. E ele estava armado, trancado no apartamento. Eles precisavam usar minha varanda para tentar entrar no dele. No meu quarto, sozinha no escuro, eu ouvia os gritos, sons de coisas sendo quebradas e os policiais tentando negociar com ele. Depois de quase uma hora, finalmente disseram que ele havia sido preso. Achei que tudo tivesse acabado, mas Roberto voltou algumas semanas depois. Eu o vi no estacionamento, tentando correr atrás de mim. Consegui entrar no elevador antes que ele me alcançasse, mas a sensação de medo me acompanhou pelo resto do dia. Naquela noite, ele bateu na porta do meu apartamento. Quando abri, ele começou a implorar para que eu ajudasse no julgamento. Disse que eu deveria testemunhar a favor dele, como uma testemunha de caráter. Ele até ofereceu dinheiro, 3.000 reais. Eu disse que não podia ajudar e fechei a porta o mais rápido possível. Na véspera do julgamento, cheguei em casa e percebi que algo estava errado. Meu gato estava agitado, com a cauda eriçada, e quando olhei pela cortina, vi uma nota colada do lado de fora da minha porta de vidro. Nela estava escrito: "Conto com você." Peguei meu gato, tranquei tudo e fui para a casa da minha mãe. Liguei para a polícia, mas como da outra vez, eles não fizeram nada. Algumas semanas depois, vi uma mulher limpando o apartamento ao lado. Roberto havia ido embora, ou pelo menos era o que parecia. Com o tempo, novos vizinhos se mudaram e a vida voltou ao normal. Ainda assim, a sensação de perigo nunca foi embora. Até hoje, evito abrir as cortinas da varanda e me pego olhando por cima do ombro. Essa experiência me ensinou a nunca ignorar os sinais de alerta. Se posso dar um conselho, seria: preste atenção em quem está ao seu redor. O perigo pode estar mais perto do que você imagina.
Sabe, eu sempre fui meio independente quando criança. Acho que era por isso que, com uns 12 ou 13 anos, já andava sozinho para tudo quanto é canto. Tinha uns amigos que moravam num bairro perto do meu, e eu ia para lá direto, atravessando uma trilha cheia de árvores. Era um caminho rápido, coisa de 10 minutos, e para mim aquilo era quase uma aventura. Naquele dia específico, lembro como se fosse ontem. Eu estava indo para a casa do Matheus, meu melhor amigo. A gente tinha combinado de jogar videogame e dormir lá. Coloquei minha mochila nas costas e saí de casa como sempre. Quando entrei na trilha, o sol já estava meio baixo, mas ainda dava para ver tudo. A trilha era tranquila, dava para ouvir os passarinhos e sentir o cheiro de mato. Era o tipo de lugar que eu já conhecia de cor. Saí da trilha e entrei na rua do bairro dele, tranquilo. Foi aí que notei uma van branca parada num canto. Era aquelas vans meio velhas, com uns adesivos desbotados. Tinha 2 caras dentro. Um deles estava no banco do motorista mexendo no retrovisor. E o outro estava no banco do passageiro com o rosto meio virado para mim. Não sei explicar, mas alguma coisa neles fez meu estômago embrulhar. Eles não estavam fazendo nada, mas o jeito como olhavam para mim era estranho, sabe? Parecia que eles estavam me estudando. Tentei ignorar. Apertei o passo, fingi que não vi nada. Mas quando olhei de novo por cima do ombro, a van tinha começado a se mover, bem devagarinho. Meu coração disparou. No começo, tentei me convencer que era coincidência. Talvez eles só estivessem saindo dali por acaso. Mas toda vez que eu olhava, a van estava atrás de mim, indo devagar demais para ser normal. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Não tinha ninguém na rua. E a única coisa que eu conseguia pensar era: preciso correr. E foi o que eu fiz. Saí correndo com tudo que tinha, mesmo sentindo o ar faltar por causa da asma. Dobrei a primeira esquina que vi, rezando para despistar a van. Não dava nem para olhar para trás. Eu só pensava em chegar na casa do Matheus. Quando virei outra esquina, já estava quase sem fôlego, mas consegui ver o portão da casa dele. Corri mais rápido ainda. Quando cheguei, bati na porta desesperado. O pai do Matheus atendeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu estava tão ofegante que mal conseguia explicar. Só apontei para a rua e disse que tinha alguém me seguindo. Ele olhou para fora, mas a van já tinha sumido. "Você anda vendo muito filme de terror, hein?" Ele disse rindo. Mas eu sabia o que tinha visto. Não era paranoia. Aqueles caras estavam me seguindo, e eu tinha certeza disso. Depois daquele dia, fiquei com aquilo na cabeça. Sempre que eu lembrava da van, sentia o mesmo frio na barriga. Mas o tempo passou e a vida seguiu. Uns dias depois, lá estava eu, mochila nas costas de novo, indo para a casa do Matheus. Era início dos anos 2000, então. Nada de celular ou coisa do tipo. A gente era meio na raça mesmo. A trilha continuava do mesmo jeito, tranquila. E a verdade é que eu já tinha começado a achar que tudo aquilo tinha sido exagero da minha cabeça. Mas quando saí da trilha e cheguei na rua do bairro, meu coração quase parou. Lá estava ela, a mesma van branca, parada no mesmo lugar. O vidro do motorista estava meio abaixado. E o cara do outro dia estava lá, com os olhos fixos em mim. No banco do passageiro, o outro sujeito também me encarava. Era como se eles estivessem me esperando. Senti um arrepio subir pela espinha. Dessa vez, não dava para pensar em coincidência. Eles sabiam que eu passaria por ali. Fiquei paralisado por um segundo, mas logo percebi que, se eu voltasse, eles poderiam me pegar na trilha. Então, sem pensar 2 vezes, comecei a andar rápido, tentando agir normal. Mas meu corpo inteiro gritava para correr. Foi quando ouvi o motor da van ligando. Ela começou a se mover devagar, seguindo meu ritmo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Sabia que se eu não fizesse algo, eles iam me alcançar. Sem pensar muito, disparei. Corri com todas as minhas forças, mesmo com a asma me fazendo sentir que meus pulmões iam explodir. Olhei para trás e vi que a van tinha acelerado também. Eles estavam mais ousados dessa vez.
Foi então que ouvi a porta do passageiro se abrir. Um dos homens desceu e começou a correr atrás de mim. Ele era grande, gordo, mas corria com uma força assustadora. Eu sabia que minha única chance era ser mais rápido. Estava quase na rua do Mateus, mas sentia ele se aproximando. Não podia vacilar. Meu cérebro funcionava no instinto e quando percebi que ele estava muito perto, tirei a mochila das costas e joguei no chão, bem na direção dele. Foi como se o tempo tivesse parado. A mochila acertou as pernas dele e ele tropeçou cambaleando. Isso foi o suficiente para me dar uma vantagem. Corri como nunca antes e finalmente cheguei à casa do Mateus. Comecei a bater na porta com força, gritando. O pai do Mateus abriu e dessa vez deu para ver na cara dele que ele acreditava em mim. Falei entre soluços o que tinha acontecido. Ele saiu correndo para a rua, mas a van já tinha sumido de novo. Peguei minha mochila, que o pai do Mateus recuperou, mas não consegui parar de tremer. Eles estavam realmente atrás de mim, e agora eu tinha certeza absoluta disso. Os dias que seguiram foram estranhos. Eu evitava passar pela trilha, mas não podia evitar sair de casa. A cada canto eu ficava com a sensação de que aqueles dois estavam por perto, esperando o momento certo para tentar de novo. Meu pai começou a me levar de carro para a casa do Mateus, e minha mãe insistia que eu precisava evitar andar sozinho. Mas no fundo, eu sabia que eles não entendiam o perigo real que eu tinha enfrentado. A confirmação veio semanas depois. Era uma tarde como outra qualquer, quando meus pais receberam uma carta do departamento de polícia da cidade. Lembro que minha mãe leu o envelope com uma expressão confusa antes de abrir. Dentro tinha um aviso detalhado. Um agressor sexual registrado que havia se mudado da nossa região anos atrás estava de volta e tinha sido preso novamente. Dessa vez, ele foi pego tentando sequestrar uma criança na mesma rua em que eu tinha visto a van pela última vez. A carta incluía uma foto do homem. Quando minha mãe mostrou, minhas pernas quase cederam. Era ele, o motorista da van. Aquele rosto que eu nunca ia esquecer, com um olhar fixo que parecia perfurar minha alma. Ao lado dele tinha outra foto, do cúmplice. Também era o homem que tinha saído da van para me perseguir. Meu pai ficou pálido. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Mistura de preocupação, arrependimento e medo. Pela primeira vez, eles entenderam que o que eu passei era real. Eles não eram só caras estranhos, eram perigosos e eu tinha escapado por muito pouco. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Passei a olhar para os cantos das ruas como se alguém sempre estivesse lá. Era como se minha cabeça tivesse aprendido a desconfiar de tudo e de todos. Meus pais ficaram mais vigilantes também, sempre insistindo em saber onde eu estava, com quem e a que horas eu voltaria. Mas no fundo, o que mais me marcou foi o olhar daqueles homens. Até hoje, consigo lembrar como eles me encaravam, como se eu fosse um alvo, algo que eles estavam determinados a pegar. Isso ficou gravado em mim e talvez nunca vá embora. Por outro lado, isso também me ensinou algo valioso: confiar nos meus instintos. Naquela primeira vez, eu senti que algo estava errado, mas tentei ignorar. Se eu não tivesse corrido naquele dia, talvez estivesse contando uma história muito diferente agora. O mais estranho é que, depois de tudo, eu não me sinto exatamente fraco. Sinto que sobrevivi, que lutei, que fiz o que tinha que fazer. Essa experiência me mostrou que mesmo nas situações mais assustadoras, a gente consegue reagir. Hoje, quando conto essa história, vejo nas pessoas o mesmo olhar que o pai do Mateus tinha no começo. Você está exagerando. Mas eu sei a verdade. E se tem uma coisa que eu quero que você leve disso, é que confiar no seu instinto pode salvar sua vida. Não importa se alguém vai te chamar de paranoico ou louco, ouça o que seu corpo diz. Porque às vezes, isso é tudo que você tem entre você e o perigo.
Eu tinha só 6 anos quando tudo aconteceu, mas é como se tivesse sido ontem. Era uma tarde quente, numa cidadezinha pacata, no interior do Brasil. Aquelas ruas de terra batida e vizinhos que sabiam da vida de todo mundo. Minha melhor amiga, Isabela, tinha 5 anos e era minha parceira de todas as brincadeiras. A gente passava o dia correndo pelo quintal, subindo em árvores e inventando histórias. Mas naquela tarde, a tranquilidade mudou de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Tudo começou quando a dona Marlene, uma vizinha meio estranha, que morava sozinha, resolveu dar um presente para Isabela. Ela apareceu com uma boneca de pano. A boneca era simples, mas tinha algo que chamava a atenção. Os olhos de acrílico, brilhantes, como se estivessem sempre te observando. Na hora não dei muita importância. Isabela ficou encantada, abraçou a boneca e levou para casa como se fosse o maior tesouro do mundo. Só que logo nos primeiros dias, as coisas começaram a ficar esquisitas. Isabela nunca largava a boneca. Levava para todo lugar, na mesa do almoço, na hora de dormir e até no banho. O problema não era só esse. Ela começou a mudar. A Isabela, que sempre foi doce e sorridente, agora estava sempre irritada. Quando a mãe dela tentava guardar a boneca, ela gritava, chorava e segurava a boneca como se a vida dela dependesse disso. Depois vieram os pesadelos. Isabela começou a acordar chorando no meio da noite, dizendo que sonhava com a boneca andando sozinha e sussurrando coisas que ela não entendia. A mãe dela ficou desesperada, levou a menina no médico, mas ninguém encontrava nada de errado. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas comecei a sentir um arrepio toda vez que via a boneca. Era como se ela estivesse me olhando de volta. Uma noite, Dona Helena, a mãe da Isabela, apareceu na minha casa. Ela parecia assustada, como se tivesse visto um fantasma. Minha mãe a fez sentar e ofereceu um copo d'água. Foi aí que ela contou sobre um sonho que tinha tido. No sonho, a boneca estava em pé ao lado da cama da Isabela. Ela segurava a menina pelo pescoço, apertando como se quisesse sufocá-la. Dona Helena acordou apavorada e, naquele momento, decidiu que tinha que se livrar daquela boneca. Eu ouvi tudo escondido atrás da porta. Quando Dona Helena foi embora, fiquei acordado pensando no que ela faria. Mais tarde, vi pela janela quando ela pegou a boneca dos braços da Isabela, que estranhamente nem acordou. Ela levou a boneca para o quintal e eu segui de mansinho, curioso. No quintal, Dona Helena jogou álcool na boneca e tentou queimar. As chamas subiram rápido, mas para nossa surpresa, a boneca não queimava. O fogo lambia o pano, mas parecia que nada acontecia. Era como se a boneca estivesse zombando de nós. Minha mãe, que tinha ido ajudar, ficou pálida. Eu lembro de sentir um frio subir pela espinha, como se algo invisível estivesse ali, observando. Dona Helena começou a rezar, e minha mãe se juntou a ela. As duas rezaram com tanta força que eu mal conseguia respirar de tanto medo. Depois de um tempo, jogaram mais álcool na boneca e acenderam outro fósforo. Dessa vez, o fogo pegou de verdade. As chamas subiram, mas os olhos da boneca, aqueles olhos de acrílico, começaram a brilhar de um jeito assustador. Parecia que eles estavam vivos. De repente, um grito horrível veio da casa da Dona Marlene. Um grito tão alto e desesperador que fez meu coração quase parar. As luzes da casa dela apagaram e o silêncio tomou conta da rua. O fogo finalmente consumiu a boneca, mas os olhos de acrílico ficaram intactos no meio das cinzas. Dona Helena, ainda tremendo, pegou uma pá e enterrou os olhos da boneca no fundo do quintal. Minha mãe continuava rezando, como se tivesse medo de que algo mais acontecesse. Eu não conseguia tirar os olhos daquele buraco na terra. Era como se algo estivesse me dizendo que aquilo ainda não tinha acabado. No dia seguinte, a vizinhança ficou em choque. A Dona Marlene foi encontrada desmaiada na cozinha da casa dela. Diziam que ela estava pálida, com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo terrível. Algumas pessoas acharam que era um problema de saúde.
Mas outros começaram a cochichar que tinha algo errado com ela desde que deu aquela boneca para Isabela. Pouco tempo depois, ela se mudou sem avisar ninguém. Já a Isabela começou a melhorar. Nos primeiros dias, ela ainda tinha febre, mas depois voltou a ser a menina doce e alegre de antes. A gente voltou a brincar no quintal, mas nunca mais tocamos no assunto da boneca. Acho que ela também sabia que era melhor esquecer. Até hoje, essa história me assombra. Sempre que vejo alguém dando ou ganhando um presente, fico com um pé atrás. Minha mãe sempre dizia: nem tudo que parece inocente é. Às vezes, o mal entra na sua casa do jeito mais inesperado. E depois de tudo que vivi, eu acredito nisso. Porque mesmo agora, às vezes acordo no meio da noite e sinto como se aqueles olhos de acrílico ainda estivessem me observando.